Se as pesquisas não servem para resolver os problemas do mundo cotidiano, volta-se a pergunta, para que então pesquisar? Né? E como já dizia uma pesquisadora brasileira muito conhecida, não há um problema de pesquisa que antes não tenha sido um problema da vida cotidiana. Então é nesse sentido que eu acho que uma iniciativa como o projeto Lógico, né, é uma estratégia fundamental para que se promova essa comunicação entre a produção de conhecimento e o seu uso na aplicação na vida das pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a divulgação das pesquisas ainda fica parecendo um templo sagrado, ou seja, se você não é cadastrado, nem tem acesso aos bancos de dados oficiais que permitem a busca de dados a partir das pesquisas disponibilizadas, você fica completamente alheio ao que está acontecendo nesse mundo, né? Então, trazer informações das pesquisas para o mundo da vida é fundamental. Então, você fazer uma tradução dessa linguagem, que de uma certa forma quase que parece um dialeto próprio, para o dialeto das pessoas comuns, ou para a linguagem da maneira como as pessoas entendem, é fundamental. Primeiro, indicar para as pessoas o como e o porquê que as coisas acontecem, e o como e o porquê dessas coisas, talvez também mostrar como é possível a gente se envolver na busca da resolução desses problemas apontados. Então, na medida em que você disponibiliza e desmistifica a pesquisa como sendo só uma espécie de comunicação para iniciados ou para entendidos desse assunto, é uma grande contribuição para que a gente faça com que toda a população comece a se preocupar e resgate para si mesmo qual é o seu papel como protagonista nesse complexo problema que é o da produção da saúde. E quando a gente começa a falar em produção da saúde, aí a gente começa a ampliar a responsabilidade. Não são só os profissionais de saúde, não são somente os pesquisadores, nem são somente os gestores que têm esta responsabilidade da produção da saúde, mas principalmente cada um de nós. Então, eu acho que começar a trabalhar nessa desmistificação e, num bom sentido, a popularização desse conhecimento é um fator fundamental para que comece a existir as condições para o diálogo, um diálogo tão sonhado por todos nós, que é o diálogo entre o usuário e o profissional. Então, na medida em que você proporciona a diminuição da distância, ou eu diria do fosso que existe entre os serviços de saúde e os usuários, a contribuição vai ser muito grande, porque começa a permitir, a criar condições para que exista uma comunicação e talvez até condições para que a gente chegue numa utopia tão desejada, que são os projetos terapêuticos construídos de forma dialogada. Ou seja, o profissional usa o seu conhecimento, mas esse conhecimento só é aplicado de acordo com as condições apresentadas pelo usuário que vai usar o resultado desses conhecimentos na sua vida.